Continuando. Então, nós paramos daqui, né? Vamos falar sobre as reações de adição com compostos de Grignard. Professor, o que é um composto de Grignard? Composto de Grignard pode ser chamado também de um composto organometálico. Organometálico. Por que ele é chamado de um composto organometálico? Porque ele tem uma parte de radicais carbônicos, aqui, ó. Tem um metal, que é o magnésio, e tem um haleto. Tá? Esse X é um haleto. Pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser ioduro, haleto. Então, radical carbônico, metal, que é o magnésio, e um haleto. Tá? Como que eu leio isso, né? Olha isso aqui, ó. Como que eu leio esse cara? De trás para frente. Tá? Começo de trás para frente e acaba no meio. O louco é aqui, ó. Daqui você vem para cá e daqui você vem para cá. Pronto, acabou o nome. Então, como é que fica? Se é bromo, é brometo. Se é cloro, é cloreto. Se é iodo, é iodeto. Então, brometo de, nome do radical, met, et, 2 carbonos. Brometo de etil magnésio. Tá? Brometo de etil magnésio. Vamos até colocar o nome aqui em cima. Brometo de etil magnésio. E aí pode variar o brometo, cloreto, iodeto, pode variar o metil, etil, propil, o magnésio não. O magnésio não vai variar. O magnésio vai estar sempre aqui. Essa adição, ela acontece onde? Ela acontece nas carbonilas, tá? Adição nas carbonilas. O que vai acontecer de adição nessas carbonilas? Está aqui, ó. Essa é a sequência que a gente vai seguir. Esses são os meus reagentes. Esse aqui é o intermediário, ó, certo? Esse intermediário reage com a água e chega ao produto final. Então, qual que é o produto inicial e qual que é o produto final? Vou até colocar aqui, ó. Início e fim. Certo? O que você tem no início? Você tem um aldeído ou uma acetona. O que você chega até o fim? No fim, você chega a um álcool, tá? No fim, você chega a um álcool, beleza? Uma dica que eu dou para vocês. Se não quiser anotar, não precisa, tá? Se não quiser anotar, não precisa. Mas uma dica que eu dou para vocês, ó, você pode ter o metanal. Quem que é o metanal? É o aldeído de um carbono só. Você pode ter os demais aldeídos e você pode ter as cetonas. Tá? Se for o metanal, o que você forma? Um álcool primário. Se forem aldeídos, com exceção do metanol, você vai dar origem aos álcaes secundários. E se forem cetonas, os reagentes, você vai formar álcaes terciários. Tá? É isso que nós temos. Isso é o que acontece. Então, cetona, álcool terciário, aldeído, álcool secundário, e se o aldeído for o metanal, aí vai ser um álcool primário. Só lembrando que metanal é esse cara aqui, ó. Beleza? Certo? O que acontece, pessoal? Partindo do meu aldeído ou da minha cetona, nós teremos o rompimento dessa ligação π. O rompimento dessa ligação π vai acontecer através da quebra desta forma, beleza? O que vai acontecer? Esse cara vai vir para cá e o restante acaba se conectando ao oxigênio, tá? Só lembrando, professor,
Isso acaba sendo um ataque nucleófilo ou eletrófilo? Isso acaba sendo um ataque nucleófilo, tá? Por quê? Magnésio mais 2, bromo, cloro ou iodo menos 1. Mais 2 com menos 1, a carga aqui é mais 1. Então, a carga desse lado fica menos 1. Então, essa carga negativa é quem vai atacar o anel. Acontece aquela mesma situação do oxigênio. Lembra que eu mostrei aqui? Lembra? É carbonila, acontece a mesma coisa. Acontece aquela mesma situação. Essa carga negativa ataca o carbocátion, então é uma reação nucleofílica também. É só lembrar que isso é uma carbonila, assim como essa, então o mecanismo é o mesmo, né? Então ocorre esse ataque nucleofílico. A parte positiva vem ao oxigênio que puxou a dupla para ele, formo esse intermediário. Esse intermediário vai reagir com a água. Vocês sabem que a gente sempre divide a água em HOH. Aqui em cima eu divido em oxigênio negativo e o restante positivo, e aí a gente liga as cargas opostas. Ó. A hidroxila vem retirar esse MgBr e o H+ completa a estrutura, dando origem ao álcool e formando como subproduto esse nosso hidroxissal, ou também chamado de sal básico, tá? Mas o produto final principal é o álcool que nós vamos formar. Então, de novo, o que acontece quando eu coloco um reagente de Grignard para reagir com uma carbonila? Quando eu coloco um reagente de Grignard para reagir com uma carbonila, eu formo um álcool. Um pedaço do reagente de Grignard entra no carbono, aumentando a cadeia, e a outra parte vai transformar esse oxigênio em uma hidroxila, que é o que forma o álcool. E o restante vai ser o nosso subproduto, na forma de um sal básico ou na forma de um hidroxissal. Se for o metanal, o álcool formado é primário. Se for outros aldeídos, o álcool formado é secundário. E se forem acetonas, nós formaremos um álcool terciário. Tá? É isso que acontece na reação de adição por um composto de Grignard. Só lembrando que tanto a adição de cianeto quanto a adição com composto de Grignard são reações de adição nucleofílicas. Tá? Reações de adição nucleofílicas. Esse é o nome correto para esta reação. Beleza? Ok? Só lembrando que esse aqui é o meu reagente e esse é o meu produto final. Certo? Eu coloquei ainda para você... Ixi, ficou no slide errado, hein? Esse slide era para estar em cima. Oh, Jesus. Calma aí. Deixa eu arrumar isso aqui já, porque depois eu mando para vocês, aí mando fora de ordem. Cadê esse cara? Aqui. Esse mecanismo é aqui. Aí, tá? Deixa eu voltar com o compartilhamento. Aqui, ó. Tá? Esse é o mecanismo da adição do cianeto, tá? Mas se você analisar, tá? Se você analisar esse mesmo mecanismo é o que vai acontecer com o composto de Grignard, tá? Esse mesmo mecanismo é o que acontece com o composto de Grignard, certo? A diferença é que aqui era o cianeto. Então, no lugar do cianeto, vai ficar o nosso radical, que vai fazer o ataque nucleófilo, como eu expliquei para vocês. Sobra o oxigênio
com a carga negativa, entra, né? Entra a água, o H+ vem para cá, e aí o que muda aqui só no composto de Grignard? O que muda é que sobra o OH- com, tá? Com o nosso MgBr, tá? Mais as cargas se anulam e você forma o seu MgOHBr. Beleza? Essa é a única coisa que muda. Mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Afinal de contas, é o mecanismo de uma reação de adição nucleofílica, então não muda. Certo? Beleza? Então tá aí. Estas são as reações de adição, tá? São as reações de adição. O que nós vamos ver agora? As reações de eliminação, que são exatamente o oposto do que nós estávamos vendo. São chamadas de reações de eliminação, e aí existem também algumas reações, tá, de condensação. Ah, por que são chamadas assim? Essas reações de condensação, elas geralmente são chamadas quando você forma água a partir de duas substâncias diferentes, tá? Então você pega duas substâncias e forma água. Aí ela é chamada de condensação. Mas não deixa de ser, tá? Não deixa de ser uma reação de eliminação. Nós vamos começar pelos casos mais simples, que são esses dois casos, e depois nós vamos para alguns casos mais complicados, em que inclusive tem uma regra, tá? Só que essa regra vocês já sabem. Por quê, professor, que eu já sei? Porque a gente viu a regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov é para a adição. Como a gente vai ver eliminação, é só você inverter a regra. Ah, o hidrogênio entra no mais. Isso. Agora aqui é o contrário. O hidrogênio não entra, o hidrogênio sai. Ele não sai do mais, ele sai do menos. Pronto. Você já sabe a regra da eliminação, tá? A regra da eliminação vai ser exatamente o contrário da regra da adição. Fique tranquilo que é bem de boa. Começando a falar aqui sobre processos de desidratação, tá? Processos de desidratação. Vamos ver se é o Kaique colocou o nome aqui. Provavelmente isso é grande. Ah lá, foi, que beleza. Caê Bogu. Simbora. Reações de eliminação de água. Professor Ricardo. Olá. As reações de eliminação de água, que são chamadas de reações de desidratação, podem acontecer aqui de duas formas diferentes nos álcoois. E aqui, filho, são as reações que mais aparecem nas provas em relação à desidratação. De novo, são as reações que mais aparecem nas provas em relação à desidratação e à eliminação. É a saída de água dos álcoois. A saída de água dos álcoois pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma intramolecular ou de forma intermolecular. Qual é a diferença? Intra significa dentro. Então, eu vou retirar a água de dentro da própria molécula. A desidratação inter, eu vou pegar duas, tá? Vou pegar duas moléculas, juntar essas duas moléculas e aí sim eu formo água. Então, a diferença entre a intra e a inter é que aqui eu preciso de duas moléculas para formar água. Na intra, eu tiro água de dentro da própria molécula do álcool. Ah, mas como é que eu vou saber essa diferença na hora da prova? Porque dificilmente ele fala, né? Sim, dificilmente ele fala. Como é que eu vou saber a diferença? Você vai ter que começar a se preocupar com os catalisadores e com as temperaturas. Daqui em diante, a gente sempre vai se preocupar com esses caras. Nas reações de oxidação, nós vamos ter que nos preocupar. Nas reações de substituição, nós vamos ter que nos preocupar. Então, a partir de agora, a gente começa a se preocupar com os catalisadores, tá, que estão presentes aqui, temperatura e etc. Por quê? Porque a única coisa que vai mudar é a temperatura. Mudou a temperatura, muda o tipo de desidratação. Só que só a temperatura que vai ser diferente. A desidratação intra acontece numa temperatura mais alta. A desidratação inter acontece numa temperatura mais baixa.
Desidratação intra, 170 graus. Desidratação inter, 140 graus. Se bem que eu já vi o pessoal colocando em prova, eu só não vou lembrar quando, mas eu lembro que eu vi isso aqui e fiquei meio puto, que já teve prova que colocou a 130. Tá? O correto é 140 graus, mas eu já vi prova que colocou a 130 e ele não perguntava nada, ele só mostrou a reação e colocou a temperatura. Então fiquem atentos aí. Mas o correto é 140 e 170 graus. Se ela acontecer a 170 graus com ácido sulfúrico concentrado, professor, por que é importante ter ácido sulfúrico concentrado? Porque ele é um forte agente desidratante. Ele retira a água com facilidade das moléculas, então ele vai auxiliar nessa retirada de água. Quando a água sai, reage direto com o ácido sulfúrico, ok? Isso em qualquer uma das desidratações. Mas o que interfere mesmo é a temperatura. 140 graus inter, 170 intra. Professor, o que muda aqui fora essas temperaturas e o nome? Os produtos. Os produtos são bem diferentes. Por quê? Porque se eu tiver uma desidratação intra, eu vou ter como um produto um alceno. Não tem esse acento aí, tá? Eu vou ter como um produto um alceno, certo? Álcool, desidrata, forma alceno. A gente viu algo parecido agora, só que o contrário. Tá lá. Lembra da hidratação? O que eu disse para vocês? Método de obtenção de álcool em laboratório. Alceno mais água, ou seja, a hidratação de alceno promove a formação de álcool. Agora nós estamos vendo o contrário. Tá? Agora nós estamos vendo o contrário. Nós temos aqui, tá? Nós temos aqui um álcool que vai ser aquecido e vai dar origem a um alceno. Tá? Professor, e a regra de Markovnikov que você falou que ia trocar e inverter ia ser o contrário aqui? Eu já vou falar dela. Cadê? É a chamada regra de Zaitsev. Tá? Eu já venho falar dela e coloco um outro exemplo lá. Aqui. Então, a 170 graus, sofre desidratação, forma alceno. Se for a 140 graus, sofre desidratação? Sofre. Só que eu utilizo duas moléculas do álcool.